Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 42. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, nós vivemos num período da existência humana em que as informações chegam ao nosso conhecimento de uma forma muito assustadora e rápida demais. E quando nós olhamos para o passado, nós vamos perceber que as notícias chegam, ou chegavam até nós, ou chegavam àqueles que recebiam a comunicação, por meio de pombos, ou por meio do boca a boca, por meio de cartas escritas, por meio do rádio, por meio do telefone, por meio da televisão. E hoje nós temos a internet e temos também as mídias sociais que fazem com que essas informações cheguem até nós, então, o mais rápido ainda. E apesar de nós vivermos em um mundo globalizado, com notícias instantâneas, chegando a nós de forma tão rápida, que deveria ser algo que deveria trazer para nós um certo tipo de paz, conforto e consolo. Mas ao invés de recebermos boas notícias, o que na verdade acontece é que ouvimos mais sobre mais notícias do que boas notícias. E daí então, o que nós vamos ter de percepção? É tanta violência, é tanto crime, guerras, que ao olhar para o mundo, esse mundo tão caótico em que nós vivemos, a única conclusão que posso ter é que tudo isto, e dentro de tudo isto, é que os seres humanos estão tão descontrolados, perturbados nas suas cobiças, nos seus pecados, em que vivemos num mundo totalmente louco, desenfreado e descontrolado. Temos a sensação de que as notícias são novas, mas na verdade não há nada de novo. Desde que Caim, lá no livro de Gênesis, matou seu irmão Abel de uma forma fútil, banal e sem qualquer sensibilidade pelo seu irmão, então podemos constatar o que na verdade acontece hoje já existia anos e anos atrás, desde a criação, na história de toda a humanidade. O que na verdade mudou é como nós recebemos essas notícias, é como nós recebemos as informações. E hoje podemos ver essas informações em qualquer lugar do mundo. E notícias de todo o mundo está ao alcance de nossas mãos. E ficamos assustados, aterrorizados com tudo que nós temos visto e tudo que temos ouvido também. E o ser humano, como nós podemos perceber no nosso dia a dia, e olhar ao nosso redor, ou talvez para dentro de nós mesmos, nós somos seres vingativos. E muitas das vezes queremos tratar as coisas da nossa maneira, com vingança. O ser humano é um ser que vende caro as suas derrotas para os seus inimigos. A frase, bandido bom é bandido morto, ela está fixa nas nossas mentes. E agimos por instinto. Caso alguém ameace a nossa vida ou a nossa família, a nossa reação lógica e instintiva é de reagir contra o nosso inimigo. É bem verdade que um ser humano não pode, na verdade, ter inimigos, ou não deveria ter inimigos. Mas existem muitas outras pessoas que são invejosas, cobiçosas e que para alcançar os seus objetivos vão procurar destruir a vida daquela pessoa que muitas das vezes é uma pessoa que só quer viver a vida dela de forma tranquila, ordeira,
sem rivalidades, sem criar inimizades. Mas Jesus, nos versos 35 a 42, ele ensina aos seus discípulos algo que seria, no entendimento da maioria, impossível de ser realizado. Alguém dá um tapa ou dá um soco na sua face ou cara. E Jesus diz o seguinte: não reaja. E agora você tem que dar também a outra face. Em nossos pensamentos poderíamos dizer para Jesus a seguinte frase: que loucura, Jesus! Que loucura é essa? Alguém bate na minha cara e eu tenho que oferecer a outra face? Aí não, Jesus. Ninguém bate no rosto que mamãe beijou e fez carinho. Jesus, eu não sou nenhum covarde. Bateu em mim, vai levar o troco. É ou não é assim que nós muitas das vezes pensamos? Jesus começa trazendo aos seus ouvintes o que a lei dizia, e às vezes nós repetimos essa frase, ou essa lei: olho por olho, dente por dente. Só que esse estatuto dado por Deus, ele está lá no livro do Êxodo, no capítulo 21, no verso 24, que podemos chamar também de ou lei da vingança ou a lei da retribuição. Mas o texto completo, ele deve ser lido e descrito conforme está lá no verso 23 e 25 do capítulo 21 de Êxodo, que diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, meus irmãos, nessa lei que foi dada por Deus lá no livro de Êxodo, nos traz essas referências. Tanto é que em outras passagens, como Êxodo 21:12, que diz: quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Outra passagem também de Êxodo 22, verso 15, diz assim, em relação aos pais: quem ferir o seu pai e a sua mãe será morto. Isso tudo quer dizer o seguinte: caso alguém oferecesse algum dano, fizesse alguma coisa contra o seu próximo, a pessoa que está perto de você, então aquele que sofreu o dano, aquele que é a parte inocente, ele tem o direito de retribuir ou realizar um dano na vida do culpado, na mesma forma que sofreu o inocente. Então, se o inocente levou um soco, logo, então poderá retribuir o soco ao malfeitor. Se o inocente teve um filho morto, logo, então poderá retribuir com a morte do filho do malfeitor, ou do próprio malfeitor. Se o boi do meu vizinho chifrou o meu boi, e o meu boi foi morto, eu tenho o direito de matar o boi do vizinho, ou tomar o boi do vizinho para mim. À primeira vista, quando nós lemos a lei, está parecendo que Deus é um Deus insensível, um Deus que aprova a morte, a vida humana, e pouco se importa com os seres humanos. Mas o que acontece é a leitura errada, é o entendimento errado da lei. E quando você lê de forma errada o mandamento, vai produzir o quê? O entendimento errado da lei. Então devemos pensar o seguinte: para que serve uma lei? Essa é a pergunta. Você sabe para que serve uma lei? Uma lei, ela serve para, na verdade, colocar um limite em nossas ações. A lei, ela serve para colocar um limite nas nossas atitudes. Então, sem a lei, o mundo seria uma bagunça, e você pode argumentar, mas já é uma bagunça. Imagine então se não houvesse lei, cada um por si e Deus por todos. Se com lei já é uma bagunça, imagine sem lei. Então a lei, ela serve para botar um freio, a lei, ela serve para te dar moderação, a lei serve para limitar suas ações e suas atitudes.
Deus, o Criador, então, de todas as coisas, o que ele faz? Ele cria as leis, não só essas leis, porque você tem a lei da física, tem a lei da gravidade, tem a lei da química, tem a lei da astrofísica e uma série de outras leis. E sem essas leis estabelecidas por Deus, pelo Criador, o mundo e os seres humanos seriam ainda mais caóticos. Nós podemos perceber que mesmo quando essas leis elas são violadas, as calamidades, os desastres, elas acontecem por violarem o limite que Deus estabeleceu em todas as coisas deste mundo que foi criado por Ele. Então você olha para a criação, traga à sua mente a imagem da criação, olhe para o mar. O mar não tem um limite? Imagine se ele não tivesse um limite. Estaríamos debaixo d'água. Olhe para os céus. Sei que tem um teto aqui, não apoia para o céu. Mas imagine. Existe um limite. Você olha para a terra. Tem um limite o chão. Foi colocado um limite. Deus colocou um limite em tudo. Para o ser humano, em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal, o que Deus fez? Colocou um limite. Vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que a lei que Deus criou é para colocar um limite em nós, colocar um limite na maldade do ser humano. E antes do ser humano cometer qualquer crime, antes dele cometer qualquer maldade, antes do ser humano cometer qualquer atrocidade, ele deverá pensar 2 vezes antes de cometer qualquer coisa desse tipo. Pois, ao cometer a violação da lei estabelecida, o criminoso sabe que ele vai ter consequências, e essas consequências serão proporcionais ou do mesmo nível que foi cometido pelo criminoso ou por aquele que é o fora da lei. O que podemos perceber que em todas as sociedades e em todos os tempos, nós podemos ver seres humanos que também não estão nem aí para as leis. Eles não se importam com as leis. Pessoas que não ficam intimidadas com a lei. Pessoas que estão dispostas a perder a sua vida e liberdade em nome de obter poder e dinheiro, roubando e prejudicando a vida de pessoas inocentes. Abramos um parênteses aqui em relação ao nosso país, em que um policial, ele prende um homicida, e segundo a justiça de nosso país, ele cumpre a pena, 1/3 da pena. Se ele pega 9 anos, ele vai cumprir só 3, vai ser solto. Um ladrão que um policial apreende 20 passagens na polícia, 20 boletins de ocorrência, e ele continua solto. E agora, imagine, eu estava pensando que eu já não ia me aposentar, agora então pior ainda. 4 bilhões, dá para ter ideia de que é 4 bilhões roubados do INSS, do meu e do seu suor, do nosso trabalho, e eles falando que não tem dinheiro para pagar e demonstra essa roubalheira. Vivemos em um país em que a impunidade vale a pena. Um ladrão de galinha passa anos preso, mas quem desvia merenda das escolas, quem desvia remédio dos hospitais e quem desvia 4 bilhões, estão aí, solto. A lei do nosso país ela é tão fraca e a impunidade é tão grande que o ladrão, não sei se alguém viu na sexta-feira, ele teve a audácia, na luz desse dia, de roubar a geladeira de uma cabine da polícia militar. Já dizia a canção do Renato Russo: que país é este? Que país é este? Que mundo é este que nós estamos vivendo? Se uma cabine da polícia militar, a geladeira é roubada, imagine eu e você como é que ficamos. Mas voltamos para o nosso texto. Outra questão importante: não pense os senhores e senhoras que se um criminoso cometesse um crime, então Deus estava permitindo
a vingança gratuita. Não é nada disso. Quando Jesus ele diz olho por olho, dente por dente, ele está remetendo à lei do Antigo Testamento. Mas essa lei, como eu disse lá atrás, se ela for entendida de maneira errada, será executada de maneira errada. Então essa lei, olho por olho, dente por dente, ela é uma lei que estava condicionada a um tribunal civil, ao chamado Tribunal dos 70 Anciãos, que estabelecia o fim de desencorajar a prática da vingança privada. Essa lei estava vinculada àqueles que deveriam ser os legisladores, e essas passagens do Antigo Testamento não dizem vingue-se pessoalmente quando lhe fizerem dano, mas significam exatamente o oposto: não se vingue por si mesmo, porém deixe que a justiça seja administrada publicamente. Então, entretanto, o que Jesus está falando, o que Jesus está direcionando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os fariseus, os escribas, que apelavam para essa lei a fim de justificar a retribuição, que justificava fazer vingança, olho por olho, dente por dente, eles citavam este mandamento com o fim de destruir o próprio propósito da lei que havia sido estabelecida, que o tribunal deveria julgar a lei. Se o tribunal é corrupto ou não, isso não nos importa. Mas a lei de Deus dizia, é preciso ter um tribunal. Assim como também nós não podemos fazer justiça com nossas próprias mãos. Existe um tribunal, existe uma justiça. Se ela é corrupta ou não, não importa. Ela foi estabelecida. Nós podemos ler no Antigo Testamento em várias passagens que vão proibir que eu e você, que qualquer ser humano se vingue de outra pessoa. Por exemplo, Levítico 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Provérbios 20:22, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 24:29, não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele, eu pagarei a cada um segundo a sua obra. Tem outros textos mais. Então observe que Deus nunca disse que a gente deveria cometer vingança. O que precisamos entender é que a nossa vida, ao nos sentirmos prejudicados, seja por uma pessoa, seja por uma empresa, o que devemos fazer é procurar a justiça, e não fazer justiça com as próprias mãos. Alguém bateu no meu carro, eu não posso sair socando a pessoa porque ela bateu no meu carro, eu não posso quebrar o carro dela porque ela bateu no meu carro. Se o filho de um vizinho quebrou a janela ou o telhado com uma pedra ou com uma bola, eu não posso sair por aí batendo numa criança, eu não posso sair por aí batendo no pai e na mãe porque a criança quebrou a minha janela ou o meu telhado. Nós não podemos agir feito animais. Meus amados irmãos e irmãs, o que passamos a entender nessa passagem, e Jesus vai dar continuidade a esse ensino, do verso 39 ao verso 41, quando ele diz: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. É que Jesus está proibindo aqui qualquer tipo de vingança. Você é um cristão, você é um cidadão do reino dos céus, você é um filho de Deus, você não pode executar vingança. É proibido. Você não pode unicamente, exclusivamente tratar o mal com o mal. Na lei judaica, a pessoa podia processar outra pessoa por causa da túnica, que é uma vestimenta de baixo com mangas, mas não podia, por exemplo, processar ninguém por causa da capa, que era uma veste exterior e que servia também como uma espécie de cobertor durante a noite. Quando você vê a parte dos soldados romanos ali, dos oficiais, eles forçavam as pessoas nativas a carregar os seus equipamentos, os suprimentos, sua bagagem, por 1 milha.
E Jesus, por isso ele está falando, se ele te faz andar 1 milha, ande 2 com eles. Por isso que quando nós vamos ver Jesus sendo crucificado, e ali Jesus no meio do caminho, um homem é chamado por um soldado para que pudesse ajudar Jesus, e Simão Cirineu então vai ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Pastor, mas o Senhor já disse para nós, o Senhor já nos ensinou, que nós devemos defender a nossa vida, a nossa família, o nosso país. Sim, correto, confirmo isso. Mas o que eu estou demonstrando para vocês, o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: uma coisa é você defender a sua vida, sua família e a sua nação, outra coisa é a vingança. Uma coisa, outra coisa. Uma coisa é batata, outra coisa é purê de batata. 2 coisas completamente diferentes. Uma coisa é você se proteger, outra coisa é você se vingar. Então, veja o que o apóstolo Paulo, se você depois quiser marcar na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versos 17 a 21, olha o que Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vença o mal fazendo o bem. Vença o mal não com vingança, mas fazendo o bem. Eu poderia parar a mensagem aqui agora, podia encerrar, mas existe algo aqui mais claro do que essa fala do apóstolo Paulo. Perceba que tudo que eu venho demonstrando está aqui. O discípulo de Jesus, ou cidadão do reino dos céus, ele não pratica porque ele não quer. Está nas escrituras. Não pratica porque ele não se converteu. Ele não pratica porque o pecado domina a vida dele e não é o Espírito Santo que está sobre a vida dele. Nós devemos entender, meus irmãos, o que Jesus está demonstrando é que o desejo de vingança nunca vai trazer paz. É ilusório. O desejo de vingança gera somente mais tragédias e vai gerar um círculo infinito de vingança e mais vingança. Você pode até querer me contra-argumentar e dizer: mas pastor, isso é porque o Senhor não conhece a minha vida. E aí eu volto, contra-responde: você conhece a minha? Você conhece a minha vida? Se não conhece, eu vou te contar um pouquinho. No ano de 2010, eu estava me formando no seminário. Março de 2010, um viciado, um alcoólatra, drogado, atropela meu pai em Niterói. Meu pai falece. Eu vou com meu tio para o centro de Niterói para poder me encontrar, ver se eu conseguia ver. Chegamos na delegacia, ele já havia sido solto. Eu queria perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo, e que ele nunca mais voltasse a fazer o que ele fez com outro pai de família, com outro pai. Eu queria dizer para ele que eu perdoava ele em nome de Jesus, e que a justiça fizesse a sua própria justiça. Os amigos do meu pai disseram que iam cuidar do caso, de motoclube, tinha advogado. Se eles cuidaram ou não, não sei, mas a justiça eu entreguei nas mãos de Deus, deixei Deus agir. No período de 2011 a 2014, fui brutalmente perseguido por um pastor que não queria me ordenar ao pastorado. Tive uma oportunidade de poder me vingar dele, mas não me vinguei, porque tudo deixo nas mãos de Deus. E só Deus sabe o que eu passei o ano de 2024. Em nenhum momento eu quis fazer vingança ou me vingar. Eu tenho mais histórias.
Eu já fiquei aqui um bom tempo falando. Mas assim, irmãos, vou falar para vocês, não vale a pena. Não vale a pena remoer. A melhor coisa é quando eu dobro meus joelhos e eu falo assim: Senhor, não deixa esse desejo dominar o meu coração, não deixe a maldade dominar o meu coração, não permita com que eu faça o mal, não permita que eu guarde raiva, rancor, ódio, seja de quem for, mesmo daqueles que me desejam mal, que querem me ver morto. Limpa o meu coração, limpa a minha alma, retire de mim, afaste de mim toda e qualquer aparência do mal. Eu sei, meus amados irmãos, como é difícil alguém bater na sua face e roubar a sua túnica, roubar o seu bem. Você ter que andar milhas com o inimigo e ter que aceitar. Eu sei como é difícil você ter que se deparar com todo esse cenário, com o joio, com o descrente, com o inimigo, mas esta foi a ordem deixada por Jesus. O teólogo Warren Wiersbe, ele diz assim, abre aspas: se momento algum a lei ensina a odiar os inimigos, passagens como Êxodo 23, 4, 5 indicam exatamente o contrário. Para Jesus, nossos inimigos são aqueles que nos amaldiçoam, nos odeiam e nos exploram. Uma vez que o amor cristão é um ato de nossa volição, não apenas de uma emoção, Deus pode ordenar que amemos os nossos inimigos. Afinal, Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Podemos demonstrar esse amor abençoando os que nos amaldiçoam, fazendo bem a eles e orando por eles. Quando oramos por nossos inimigos, achamos mais fácil amá-los, pois a oração remove o veneno de nossas atitudes. Fecha aspas. Vocês pensam que Jesus não foi acusado? Jesus também foi acusado. Jesus foi acusado de glutão. Jesus foi acusado de bêbado. Jesus foi acusado de manter amizade com publicanos, quer dizer, ladrões e prostitutas, com o qual queriam afirmar que o caráter de Jesus era questionável, poderia ser questionado. E aos primeiros cristãos, então, depois que Jesus ressuscita e dá a ordem aos apóstolos e os discípulos saem pregando, a estes primeiros cristãos, o que eles são chamados? Eles são chamados de canibalistas, porque comiam do pão que representa a carne de Cristo, bebiam do sangue, ou falavam que os cristãos faziam sacrifícios e era comido carne de verdade, bebia esse sangue de verdade. Até crianças insinuavam que eram mortos nesses rituais. Os cristãos foram acusados de colocar fogo em parte de Roma. Quantas calúnias são levantadas, quantas coisas são faladas, que são ditas, questionadas. Em João 18, 22, sabe o que acontece com Jesus? Em João 18, 22, Jesus recebe um tapa na face. Ele recebe o tapa na face de um guarda durante o interrogatório em sua prisão, antes de ser crucificado. Jesus coloca em prática então o que ele havia ensinado para os seus discípulos nesse sermão do monte. Jesus aceitou a humilhação, Jesus aceitou a dor, Jesus aceitou o sofrimento, ao invés de buscar vingança mesmo diante das testemunhas falsas que o acusavam. Mas o que nós vemos é sempre Jesus caminhando na contramão do mundo, ou do que a sociedade pensa, ou do que muitos pensam. E Jesus então ele faz o que? Ele resgata o princípio original da lei. O que a lei na verdade ela ensina? Que deveríamos buscar os tribunais ao invés de buscarmos vingança. E mais do que isso, amar e perdoar. O verso 42 então, que vai se juntar todo o contexto, Jesus diz que dá a quem te pede e não voltes as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Então, no versículo 42, semelhantemente, se alguém se sente em apuros, se alguém vai pedir auxílio de vocês, o que Jesus está dizendo é: não se faça surdo a quem te busca ajuda. Ao contrário, diz Jesus que dele, não dê de má vontade,
não dê murmurando, mas generosamente. Empreste, não egoisticamente, mas com intenção boa no coração. De forma liberal, bondade. Ame a bondade. Este verso 42, Jesus traz a questão da generosidade aos que são necessitados. Sobre você emprestar sem ter que receber de volta aquilo que você emprestou. Você empresta pensando que vai receber, mas pode ser que você não receba. E é comum nós emprestarmos e recebemos de volta aquilo que nós emprestamos. Mas nem sempre emprestamos e recebemos de volta. Nós queremos cobrar. Um filho pede dinheiro emprestado ao seu pai ou à sua mãe. Um parente te pede dinheiro emprestado. Um amigo te pede dinheiro emprestado. Um vizinho, você tem intimidade, ele pede dinheiro emprestado. Enfim, em algum momento, alguém irá te pedir dinheiro emprestado. Eu mesmo já emprestei dinheiro para um amigo, já emprestei dinheiro para uma pessoa, e eu sei que eu não vou ver a cor desse dinheiro. Mas eu não fico ligando, fulano, vai me dar? Quando é que você vai me dar? Quando é que você vai? Deixa lá. E já sabe também que não pode pedir de novo, né? E o pastor William Barclay, ele vai dizer assim, abre aspas, o pastor William Barclay diz assim: a lei judaica da esmola e os empréstimos se fundamentava em Deuteronômio 15, de 7 a 11. Os rabinos tinham estabelecido 5 princípios que deviam reger a ação de dar em todas as suas formas. Primeiro, nunca devemos negar a dar. Segundo, a dádiva deve beneficiar a pessoa que a recebe. Terceiro, o donativo deve entregar-se de maneira privada e secreta. Quarto, o modo de dar devia adequar-se ao caráter e temperamento do receptor. E 5, dar era ao mesmo tempo um privilégio e uma obrigação, porque em realidade tudo que se dá a Deus. Então o versículo 42, quando você pega também em conjunto com o versículo 41, vai exigir algo de grande valor que existe no próprio Deus, que existe em seu Filho Jesus Cristo. Pois nós muito bem sabemos que o sol nasce para todo mundo, certo? Nasce para gente boa, para gente má. A chuva que cai para gente boa, para gente má. A terra que oferece os frutos, dá fruto para o agricultor bom, fruto para o agricultor mau. Jesus cura pessoas boas, pessoas más. Jesus multiplica pães para pessoas boas, para pessoas más. Mas Jesus não morre na cruz por pessoas boas. Jesus morre para quem era seus inimigos. Quem era inimigo de Deus? Eu e você. Nós somos devedores de Deus. Nós devíamos a Deus. Deus nos deu todas as dádivas que nós temos nesse mundo. E o que Ele pede em troca? Nada. Já imaginou se Deus fosse te cobrar pelo ar que você respira? Já pensou se Deus fosse te cobrar pelas pernas que você anda? Já pensou que Deus fosse te cobrar pela água que você bebe? Já até essa daí cobra, tudo bem. Mas imagine se Deus fosse te cobrar de tudo que Ele te deu. Isto é, Deus está sempre nos emprestando e a nossa dívida com Ele seria muito alta, impagável. Assim como a nossa dívida em relação ao pecado era tão grande que era impossível de ser paga. Tentava-se pagar por meio de sacrifícios, mas a dívida com Deus sempre permanecia. Mas o próprio Deus retirou de si mesmo para pagar a nossa vida, nossa dívida, enviando Jesus para morrer por nós, para que o nosso escrito de dívida fosse finalmente pago e nós não devêssemos nada para Ele. Então, o que podemos concluir é que Deus e seu Filho Jesus Cristo deixou para nós este exemplo que devemos seguir.
E aqui cabe falar sobre perdão. Na oração que Jesus irá ensinar aos seus discípulos, veja o que ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, quando ele termina, parece que ele termina a oração, mas na verdade ele não termina, e continua a frase posteriormente, e ele diz: porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quantas passagens bíblicas que nós vamos olhar e ver que o perdão está sobre nós, ou que devemos perdoar, seja um valor monetário ou não. Quando você olha, por exemplo, para José, e os seus irmãos vendem José para o Egito, José vai para o Egito. Quando os seus irmãos vão para o Egito, ele não cobra nada, mas perdoa os seus irmãos. Quando você olha para Davi, Davi tinha a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, e Davi não mata Saul, Davi não se vinga, Davi perdoa. Quando você olha para Eliseu contra os invasores que haviam invadido Jerusalém, os sírios, depois do Império Babilônico, Eliseu coloca pão e água, atitude de perdão. Quando você olha no Novo Testamento, Estevão está sendo apedrejado, apedrejam ele até a morte, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Foi a mesma frase que Jesus disse na cruz. Paulo, depois da sua conversão, foi apedrejado quase até a morte, mas não parou a sua missão, e escreve também Romanos capítulo 12. Jesus, estando naquela cruz por nós, Jesus já tinha recebido um tapa, Jesus já tinha recebido uma coroa de espinhos, Jesus já havia levado chicotadas, Jesus estava carregando uma cruz pesada, Jesus foi pregado no madeiro, suas mãos e seus pés, pendurado por horas. Os ladrões, um deles, dos malfeitores, zombava Jesus. Não só ele, mas a multidão que estava, mas os soldados que colocaram vinagre na sua boca quando ele disse que tinha sede, quando perfuraram no seu lado para ter certeza depois que ele estava morto. Mas um daqueles que estavam na cruz olhou para Jesus e disse que ele e o companheiro dele mereciam estar ali, mas que em Jesus não havia nenhuma condenação. E aquele homem olha para Jesus e diz para Jesus: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Aquele homem se arrepende dos seus pecados, ele volta-se para Jesus. E Jesus, mesmo vendo todas aquelas ações, a atitude dos homens, o Cristo que poderia pedir vingança ao Pai, que podia ter pedido ao Pai que enviasse trovões, que poderia ter aberto uma cratera da terra e engolido seus inimigos, na verdade ele clama ao Pai e faz uma rápida oração dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele completa a sua missão dizendo: Tetelestai, está consumado. O pastor, para a gente finalizar, R.C. Haley, ele diz assim, abre aspas: o Senhor Jesus nos manda cultivar um espírito de amor e benevolência para com todos os homens. Devemos pôr de lado toda a malícia, devemos pagar o mal com o bem e a maldição com bênçãos. Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. Outro sim, não devemos amar somente de palavra, mas em verdade e de fato. Devemos negar a nós mesmos e nos esforçar por sermos gentis e corteses. Compete-nos tolerar muita coisa, suportar muita coisa, ao invés de ofendermos ou prejudicarmos outras pessoas.
Em todas as coisas, devemos nos mostrar altruístas. Nosso pensamento nunca deveria ser: como é que outras pessoas se comportam para comigo? E aí J.C. Haley diz que a pergunta na verdade deveria ser: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Você já perguntou isso quando você lê a sua Bíblia? Quando você toma certas atitudes? Quando você vai tomar certas ações? Você deveria perguntar antes: o que Jesus diria para mim nesse momento? O que Jesus quer que eu faça nesse momento? Essa última pergunta do pastor J.C. Haley sempre mexe conosco. O que Jesus gostaria que eu fizesse? E a resposta poderia ser a seguinte: sigam os meus ensinamentos. Vivam de acordo com a vontade de Deus. Vocês são cidadãos do reino de Deus e por isso vocês não podem alimentar a sua sede de vingança. Tratem o seu inimigo como eu tratei quando estive pendurado naquela cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a lição que Deus deixa para nós por meio de seu Filho Jesus. Essa lição que o cidadão do reino de Deus, daquele que é filho de Deus, que vai encontrar a maneira de como você vai tratar aqueles que são os seus inimigos. Você não deve ter inimigos, mas você conhece aquelas pessoas que são suas inimigas por não gostar por N fatores de você, mas você não vai agir como eles agem, você não vai tratar como eles tratam, você não vai pegar o texto bíblico e manipular ele de forma errada, mas vai tratar as coisas como devem ser tratadas. Se teu vizinho te incomoda, te perturba, 190, justiça, defensoria pública, mas nunca vai tirar satisfação, nunca. Ou você pode ter a segunda opção: dobre o seu joelho e ora e peça para que ele se converta dos seus maus caminhos. Difícil viver assim? Só se o pecado nos dominar. Mas se estamos diante de um Deus eterno, de um Deus que muda todas as coisas, que converte o coração, que muda a possibilidade, então precisamos seguir o caminho certo, o caminho correto. Mas não atacar pessoas, não agredir pessoas, não nos vingar. Mas você pode defender a sua vida, defender a sua família, defender a sua nação. Uma coisa é defesa, outra coisa é vingança. Lembre-se de quando alguém te dever, que muito mais você devia, e Deus pagou a sua dívida com o seu próprio preço, com o preço do seu filho, demonstrado por meio da ceia do Senhor. O pão representando o corpo e o suco de uva representando o sangue. Ele pagou o nosso preço, Ele pagou a nossa dívida, que nós nunca conseguiríamos pagar, e louvado seja o Eterno por tudo isso. Então, meus amados irmãos, que vivamos para a glória de Deus, que acolhemos esses ensinamentos e que vivamos para a glória de Deus, segundo os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós, para servir, amá-lo e glorificá-lo. Amém.